Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje, terça-feira, nublada, com neblina, quase um clima chuvoso, aquele inverno típico gaúcho. E nós, às 8 horas da manhã, firmes e fortes, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Inicia agora a transmissão ao vivo desse Conecta News, nesta terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Será que o mês de agosto vai ser muito longo, Beto Guidini? Pelo jeito vai, né, Thiago? Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2021, dia do capoeirista e também dia do tintureiro. E o nosso pensamento do dia: momento de transição, sorte e prosperidade. Deixe os acontecimentos seguirem seu curso normal. O sucesso está sendo preparado para chegar. E a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com algumas nuvens, agora com bastante neblina. Nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 3 graus. Já a máxima poderá chegar aos 18 graus. Neste momento, fazem 4 graus aqui em Nova Prata. Muito bem, Beto, isso mesmo. Então nós temos aí também Monalise Canali em alguns instantes conosco, trazendo as informações. E vamos para os nossos destaques da manhã? Começamos pelos patrocinadores, Thiago. Muito bem, nós contamos aí com o apoio de Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Avipal. Franco, moda masculina, todas as manhãs nos vestindo muito bem. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. E a Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV, na melhor cobertura de fibra ótica para você. E nós temos um oferecimento de emprego. A Algor Indústria de Máquinas Agrícolas contrata 6 vendedores autônomos para a venda de implementos de diversas cidades da região. Solicita-se que vendedor com experiência em vendas externas. Aí também os interessados podem entrar em contato pelo fone 549 99 72 25 39. Repetindo, 549 99 72 25 39. E as nossas principais manchetes desta manhã. Começamos pela região. Hospitais de Nova Prata e Veranópolis apresentam baixo nível e número de internados por conta da Covid-19. E nas informações da Serra e do Planalto, os hospitais da Serra Gaúcha também diminuem o número de internações por força da pandemia. E pelas notícias do Estado, Eduardo Leite nega retomada de eventos no Rio Grande do Sul ainda nesta semana. E nas informações do esporte, as notícias da dupla Grenal e as informações e notícias das Olimpíadas. Tivemos medalha de ouro nessa madrugada. E pela economia, investimento de 90 milhões de reais e novos empregos em Gravataí. Gigante da logística inaugura em setembro. Na agricultura, criadores de ovinos e caprinos estão de olho no mercado do Oriente Médio. E pela notícia do mundo, a Pfizer e Moderna aumentam o preço das suas vacinas anti-Covid na Europa. Nas informações da política, o presidente Jair Bolsonaro admite que pode ter retorno o horário de verão. E pela atualidade, caixas misteriosas aparecem em praia de Salvador. Muito bem, em alguns instantes, Monalise, a sua chamada externa, ela hoje que vai estar abaixo de mau tempo, que nem aquela música Milonga, abaixo de mau tempo, né, Beto? Isso para mesmo. Trazer as informações e nós começamos pelos fatos aqui da região. Isso mesmo, agora são 8 horas e 6 minutos. Hospitais de Veranópolis e Nova Prata apresentam baixo número de internados por conta da Covid-19 ontem, segunda-feira. A semana iniciou com baixo número de pacientes internados por conta da Covid-19 no Hospital São Peregrino Laziose de Veranópolis e no Hospital São João Batista de Nova Prata. No de Veranópolis, 4 pessoas estão hospitalizadas, sendo um suspeito e nenhum com agravamento. Já no Hospital São João Batista em Nova Prata, 2 pacientes, ambos suspeitos, estão internados. O quantitativo é semelhante ao registrado nos últimos dias. Em Veranópolis, por exemplo, o número de internados é 4 desde sábado, dia 31 de julho. Já em Nova Prata, o montante era de 0 na sexta-feira, dia 30, e cresceu levemente neste início de semana.
Muito bem, seguimos pela região, vamos a Nova Araçá, pois teve sorteio da Nota Fiscal Gaúcha com premiações, que contemplou aí ganhadores do mês de julho. Isso são os consumidores que mensalmente adquirem suas mercadorias e pedem para colocar o CPF na nota. Quem ganhou aí foi a dona Terezinha Olga Toaza, que recebeu uma premiação no valor de R$ 150 por informar o seu CPF na hora das compras. E agora falando sobre Paraí. Na última semana, o prefeito Oscar Dallagnol recebeu a visita do coordenador regional da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Josué Longo, o ex-secretário da Saúde de Casca, Homero Picoloto, e do ex-prefeito de Davi Canabarro, Marcos Ouro. Em pauta foram discutidas ações de desenvolvimento regional. Também participaram da conversa o vice-prefeito José Olivo e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Desporto, Silvio Zoletti. Muito bem, Paraí também teve sorteio da Nota Fiscal Gaúcha e os premiados foram de diversas cidades. Um dos prêmios aí saiu para Nova Bassano, para o senhor Mauro Damiani e também a dona Aide Dallagnol de Paraí. Ambos foram contemplados com uma premiação de R$ 200 por terem se cadastrado no programa da Nota Fiscal Gaúcha. E para você concorrer é só informar o seu CPF na hora das suas compras. E agora por Paraí também a Secretaria Municipal da Saúde lança a primeira campanha virtual de incentivo ao aleitamento materno. Mães de Paraí, que estão na fase de amamentação, estão convidadas a participarem da primeira campanha virtual de incentivo ao aleitamento materno, uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde, que chega para fortalecer as ações de Agosto Dourado, mês de conscientização ao aleitamento materno. As mães devem enviar uma foto amamentando o seu filho com o nome completo e nome da criança para o e-mail imprensa@paraí.rs.gov.br. As fotos enviadas até o dia 27 de agosto serão publicadas em um álbum na página da Prefeitura de Paraí no Facebook e serão utilizadas para incentivar a amamentação. As mães que enviarem suas fotos estarão concorrendo a um ensaio fotográfico com 6 fotos impressas. A foto deve ser encaminhada com autorização da imagem disponível no edital da campanha. E confira que será no Paraí. rs.gov.br concurso e podem participar apenas mães que estejam amamentando seus filhos no momento. O objetivo da ação é de chamar a atenção de toda a comunidade para a importância do aleitamento materno, tanto para as mães quanto para as crianças. Participe e aguardamos a sua fotografia. Muito bem, seguindo também por Paraí, segue a campanha de vacinação contra o Covid. E no dia de hoje nós temos aí, nesta terça-feira, das 13h30 até as 15h30, na Unidade Básica de Saúde, o público de 34 anos ou mais. A vacina será realizada por ordem de chegada nas salas da UBS. Não é necessário chegar com antecedência nem se aglomerar, pois todos serão vacinados. Utilize a máscara, mantenha o distanciamento entre as pessoas. As vacinas salvam vidas, não deixe de se vacinar. 34 anos hoje é a faixa etária em Paraí. E por São Jorge, arborização no parque. Mais de 200 mudas foram plantadas no Parque Municipal Amélia Nunes da Silva, uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente com a Secretaria de Obras e Serviços Viários e Trânsito, viabilizou a estação de arborização com plantio de mudas nativas e também frutíferas, plantadas estrategicamente em toda a área do parque. Novas mudas ainda serão plantadas ao longo dos anos, conforme observada a adaptação e também a necessidade. Continuando em São Jorge, informações e cobertura fotográfica da etapa de vacinação que aconteceu aí no dia de ontem, Mais um grupo recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid e a Unidade Básica de Saúde vacinou as pessoas a partir de 33 anos. O dia da vacinação, as pessoas são informadas da data do retorno para o recebimento da segunda dose, a qual também está sendo anotada na carteirinha de vacinação. Em São Jorge, 64,5% da população foi vacinada com a primeira dose e 33,9% já recebeu a segunda dose do imunizante. Há uma expectativa de uma nova remessa de imunizantes ainda para esta semana.
E por Guabiju, a interrupção de fornecimento de energia elétrica será no dia 5, quinta-feira, horário das 7h30 às 13 horas. Os locais, a linha Boa Vista, do número 2.405 ao 3.435. Será das 11 às 17h30. E somente serão realizadas em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser restabelecida antes do horário previsto. E falando de Guabiju, Beto, a CMD, a Comissão Municipal de Desportos, promoveu o segundo torneio individual regional de bochas da cidade aí de Guabiju, com regra mundial. O segundo torneio individual regional de bochas de regra mundial aconteceu durante o último sábado, dia 31/7, na Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Guabijuense, na comunidade do Morro Seco e no Clube de São Jorge. Foi promovido pelo CMD Guabiju. O torneio teve a inscrição de 24 atletas do município de Guabiju, Nova Prata, Nova Bassano, Casca e São Jorge. Os campeões, em primeiro lugar, aí nosso amigo, o Marquinhos, aqui de Nova Prata, né? O Marquinhos Nalim. Em segundo lugar, o Cláudio Garda, de Guabiju. E em terceiro lugar, o Gilmar Fanton, de Nova Bassano, nesse torneio desse esporte tradicionalmente serrano, né, Beto Guidini? Isso mesmo. E olha, notícia boa. Se você tem 24 anos ou mais é hora de se vacinar. O município de José da Rocha, hoje, terça-feira, dia 13, continuará com a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 das pessoas que têm 24 anos ou mais sem comorbidades. É necessário a carteira de vacinação e um documento de identificação para receber a dose do imunizante. Seguindo com as informações em Protásio Alves, nós temos aí belas imagens da Pérola da Serra Gaúcha, né? Os olhares atentos para a beleza da cidade. Nessa época, quando as frutíferas florescem, personificando a esperança, olhar para Protásio Alves do alto é ter certeza de que se está no melhor lugar para se viver. Um abraço para toda a comunidade Protásio Alvense. E agora por Vila Flores. Exemplo. Ação coletiva no bairro União de recolhimento de resíduos. O Poder Público de Vila Flores parabeniza e agradece pela iniciativa do mutirão de recolhimento de lixo, organizado pelo viloflorense Dinei Pereira, com a participação de Diego Pereira, William Pereira, Tony Pessini e o secretário municipal Márcio Fiore. A ação foi realizada junto à comunidade do bairro União, que colaborou para deixar um ambiente mais limpo. Foram coletadas grandes quantidades de lixo nos terrenos baldios e em áreas verdes do bairro, totalizando cerca de 43 sacos de lixo. Os secretários da Agricultura, Indústria e Turismo, Márcio Fiore, afirma que a iniciativa é louvável e serve de exemplo para a conscientização do descarte correto de todo e qualquer rejeito, uma vez que há a coleta de resíduos realizada pelo poder público. Seguindo com as notícias da Terra da Fé, do Pão e do Vinho, em Vila Flores, amanhã também teremos mais uma etapa de vacinação contra a Covid. É para aí os professores, os pacientes com comorbidades de 18 a 59 anos e as gestantes. É a segunda dose da vacina da Pfizer. A aplicação vai ser na UBS e ocorre aí nos horários agendados, conforme as informações dos agentes comunitários de saúde. Em caso de dúvida, entre em contato com a unidade básica de atendimento. O amor não dói, não oprime, não agride. Não te deixa mais para baixo nem com marcas psicológicas, muito menos físicas. Não se acostume com o que é tóxico. O amor com violência é doença. A violência tem um ciclo. Primeiro vem a tensão, depois a agressão, depois o pedido de desculpa. O quarto é a calmaria e a lua de mel. E o quinto, uma nova agressão. Se afaste e peça ajuda até mesmo de um profissional. Se você não conseguir, você não está sozinha. Em uma briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim. Vamos conferir esse vídeo. Minhas roupas não me definem. Minhas fotos não me definem. Minhas unhas não me definem. Minhas tatuagens
tatuagens não me definem. A minha cor não me define. Meu cabelo não me define. Minha maquiagem não me define. Minha profissão não me define. Nada te dá o direito de me agredir. Você sabia que o lugar menos seguro para muitas mulheres é dentro de casa? Geralmente começa com ciúmes. Ele te diminui, te agride de diversas formas, fisicamente, psicologicamente e moralmente. Ele fala do teu corpo, dos teus modos, manipula o teu dinheiro. Ele te puxa, te empurra, te aperta, te destrói por dentro e por fora. Errado é ele. Errado é não denunciar. Você não está sozinha. Estamos todas juntas. Para denunciar, disque 180-3447-1561 ou 180-3447-1622. Quem ama não agride, quem ama não maltrata, quem ama não mata, quem ama protege. Muito bem, a campanha aí de prevenção à violência contra a mulher feita em Vila Flores. Nós seguimos com as informações indo a Veranópolis agora e a Secretaria de Saúde informa o total de vacinas aplicadas até o momento. Até o dia 2 de agosto, 14.425 pessoas já haviam recebido a primeira dose do imunizante, o que corresponde a 55% da população. 6.711 pessoas receberam a segunda dose e mais 700 pessoas foram imunizadas com a dose única, que soma aí confirmando 28% dos habitantes com o ciclo completo em Veranópolis. A vacinação segue sendo realizada e faça a sua parte, mantenha os cuidados básicos de circulação e uso da máscara. E também Veranópolis. A Secretaria da Saúde de Veranópolis informa que nesta quarta-feira, dia 4 de agosto, tem vacinação contra a Covid nos postos de saúde do município, com a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca Fiocruz. Estarão sendo vacinados com a segunda dose todas as pessoas que têm a segunda dose da vacina agendada para o período de 9 de agosto até 13 de agosto, ou em datas anteriores a 8 de agosto. É importante observar a anotação a lápis do cartão da vacinação para verificar o período e buscar completar a imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Não há necessidade de agendamento. Basta se dirigir ao posto de saúde, onde realizou a primeira dose da vacina, levando junto um documento de identidade e também o cartão de vacinação. Muito bem, avançando, vamos indo a Cotiporã, mas antes disso vamos mandar um abraço para a dona Tere Cúnico, que está nos acompanhando, e a dona Ivanir Fim, que mandam o seu bom dia nessa manhã nublada, Beto. Um abraço para nossas telespectadoras, Thiago. Seguimos aí com as informações e vamos a Cotiporã. A pasta da educação, né? Ontem, dia 2 de agosto, as escolas da rede municipal de ensino iniciaram o segundo semestre. E para isso, que as atividades ocorram dentro da normalidade, nós temos um recado especial aí da secretária de Educação e Desporto, também secretária da Assistência Social, que solicitam aos pais e aos responsáveis dos alunos os cuidados básicos. Em caso de dúvidas, o telefone das secretarias é o 3446-2800. Então, as informações de Cotiporã você confere num recadinho rápido a partir de agora. No dia de hoje, ocorre a retomada das aulas presenciais nesse segundo semestre do ano letivo, em toda a rede municipal de ensino. Sabemos o quanto as aulas presenciais são importantes para o bom andamento do ano letivo. Para isso, sua colaboração é muito importante. Vemos através desse vídeo solicitar para que as famílias próximas às escolas e as que residem no centro possam fazer o transporte do seu filho até a escola,
para diminuir assim o fluxo de alunos no transporte escolar, diminuindo assim também as chances de contaminação. Sabemos que os índices do município já reduziram bastante, mas também sabemos que há novas variantes aparecendo. Então, todo cuidado nesse momento é pouco. Agradecemos a colaboração de todos. Além disso, é muito importante também lembrarmos que se as crianças tiverem algum problema respiratório, que elas fiquem em casa. Procurem o posto de saúde para que seja feita uma avaliação, mas enquanto isso, mantenham os seus filhos em casa. Isso é muito importante para nós conseguirmos continuar com as aulas. Outra coisa muito importante também é que se tiver algum familiar em isolamento, as crianças não podem ir para a escola. Elas devem permanecer em casa até vir o resultado dos exames, mas não podemos esquecer sempre procurar o posto de saúde, que lá será feita uma avaliação e a partir dali elas serão liberadas para voltar às escolas. São nossas atitudes diárias que determinarão se as aulas presenciais poderão continuar ou não. Para isso, a educação e saúde precisam andar juntas. Muito bem, o recado aí que a saúde e a educação precisam andar juntas, Cotiporã fazendo a sua parte. Seguimos por qual cidade, Beto? Por Cotiporã ainda, Thiago. E o cuidado e proteção aos animais. Na última semana, o prefeito Ivelton e a vice-prefeita Lenita receberam a visita dos cotiporanenses Helena Paludo, Isolda Franco e Giovana Lira para definir estratégias e ações voltadas ao bem-estar animal no município. Os gestores municipais agradeceram a visita e parabenizaram os cotiporanenses pelo trabalho realizado, bem como pela dedicação e amor prestado em prol dos animais. Em casos de maus tratos, a população pode realizar denúncias através da prefeitura, as quais são encaminhadas aos fiscais municipais para averiguação. O contato é o fone 54 34 46 2800, repetindo, 54 34 46 2800. E no último domingo teve competição esportiva em Cotiporã. A primeira etapa do Veloterra do desafio Altos da Serra foi realizado aí no último domingo no Parque de Rodeios. O Tempo Bom colaborou e o evento contou com 90 pilotos e mais de 180 inscrições, divididas em 19 categorias diferentes. O destaque é que diversos pilotos cotiporanenses venceram nessas competições. A cerimônia de abertura contou com o pronunciamento do prefeito Ivelton Matheus Ardo e da vice-prefeita Lenita Zovanello Tomasi e do presidente da Associação Cotiporanense de Velocross, o senhor Juarez Tonon. A realização do Veloterra teve apoio da Prefeitura de Cotiporã e das entidades cotiporanenses, além da Associação do Veloterra, pela organização e pelo grandioso evento, bem como os pilotos pela dedicação e coragem. E assim, de uma forma, né, Beto, um pouco tímida, a gente vai vendo uma retomada de alguns eventos. Tivemos Bocha em Guabiju, agora Veloterra aí em Cotiporã, que possamos aí retomar a normalidade, porque isso para nós também é muito bom dar notícia desse tipo de evento, bem melhor que ficar falando de leito de hospital e de campanha de vacina, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora nós temos Monalise Canali para completar aí o ciclo de boas notícias. Ela que hoje está com um lindo encharpe, Beto Guidini. Isso. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã, que novamente amanheceu bastante gelada no nosso município. Muitíssimo obrigada pelos elogios, Thiago. E a gente sabe que é recíproco, né? Todos nós estamos aí para bem desenvolver nosso trabalho e levar informação de qualidade a todos. Então, falando um pouquinho do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje nós teremos um Acontece do município de Paraí para falar um pouquinho sobre o programa Bônus Metrologia do Sebrae Rio Grande do Sul, uma parceria da Emater, Secretaria de Agropecuária e também com o Sebrae, que beneficiam principalmente os produtores rurais e os microempreendedores. Eles aí facilitam, então,
nas amostras que são retiradas da água, do solo e das folhas dos produtos desenvolvidos no interior de Paraí, para levar para uma análise para ver, né, se esse solo é produtivo, qual a adubação correta. Então, daqui a pouquinho, nesse quadro Acontece, você entende muito mais sobre esse programa que iniciou lá no município do Paraí e já está de vento em polpa, né? Já está funcionando, o pessoal já está sendo beneficiado com ele. E também nós teremos uma reportagem muito bacana com dicas para nós cuidarmos das nossas plantas nesse frio. A gente percebe que os últimos dias eles vêm ficando cada vez mais frios, a gente teve inclusive neve, né, nas últimas semanas, e as nossas plantinhas, elas muitas vezes estão fora de um ambiente que esteja coberto. Então, a doutora em fitopatologia Alessandra Fernandes, lá da Bahia, nos conta um pouquinho sobre as dicas para cuidar das nossas plantas em casa. E a gente deixa o convite também para que, além do Conecta News, o pessoal continue conosco. A partir das 10h30 iniciamos com Algo a Mais, 11h45 Expresso Meio-Dia, e hoje, a partir das 21 horas, o programa Hora Bolas ao vivo com Carol Pineda contando um pouquinho do Maison d'Or, esse novo conceito de salão de beleza que estará em Nova Prata, né? Já está iniciando com seus trabalhos, para você conhecer um pouquinho mais sobre todos os trabalhos oferecidos pelo pessoal da Maison d'Or. E também, falando nos boletins epidemiológicos, né, Tiago, tu falaste agora em campanha de vacinação, em leitos de hospital, mas a gente sabe, né, que essas informações também são importantes e a gente vê que os números vêm decaindo, como falei ontem, inclusive, o melhor boletim dos últimos meses foi o de ontem, né? Hoje, o município de Nova Prata já está com 2 pessoas internadas, isso contando do final de semana, né, uma atualização das últimas 72 horas, 6 novos casos também do final de semana e 36 pessoas estão com a Covid ativa no nosso município. E falando do município vizinho de Veranópolis, nós temos 4 pessoas internadas no Hospital Comunitário São Pellegrino Laziose, 30 novos casos no último boletim que foi contabilizado e 139 pessoas estão com o vírus ativo. A gente percebe que o município vizinho de Veranópolis precisa sim manter todos os cuidados. Se nós, pratenses, nos dirigirmos para lá, também precisamos manter, não só no município vizinho, mas em todos os lugares que nós estejamos, não é mesmo? Então a gente deseja a todos uma ótima terça-feira, uma ótima semana, um ótimo mês de agosto que iniciou no último final de semana, né? Mas, é claro, sempre lembrando de manter todos os cuidados para que esses números possam cada vez ser menores e a gente possa noticiar cada vez mais coisas boas aqui para todos nós. Então, a gente deseja a todos um ótimo dia. Beto e Thiago, retornamos com vocês para o estúdio. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Tu viu, Beto, que elegante esse poncho que a Monalise está vestida hoje? Muito bonita a Monalise hoje, né, Thiago? Muito, muito. Parabéns pelo figurino, hein, Monalise? Caprichou. E agora seguimos com as informações da nossa região, falando sobre Cotiporã. O resumo do mês de julho de 2021, nós vamos relembrar agora um vídeo as principais ações administrativas realizadas nos últimos 30 dias lá em Cotiporã. Vamos conferir. O mês de julho da Prefeitura de Cotiporã foi marcado pela intensa captação de recursos. Somente neste mês, mais de R$1.700.000 foram garantidos ao município através da busca de recursos na esfera federal e estadual. O mês ainda foi marcado pela realização do Drive-Thru Julino, promovido pelas escolas da Rede Municipal de Ensino, e da campanha Siamo Tutti Coloni, que através de diferentes atividades buscou valorizar os colonos, agricultores e motoristas de Cotiporã. Na área da saúde, o município ampliou a sua equipe médica, passando a contar com 6 profissionais da área à disposição da comunidade, bem como foi dado andamento às campanhas de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. A Prefeitura também executou importantes obras de pavimentação no centro e no interior do município, manutenção da rodovia 359, embelezamento de espaços públicos e atendeu às diversas demandas dos produtores rurais, garantindo serviços e assistência técnica aos mesmos.
As autoridades cotiporanenses ainda participaram de reuniões locais e regionais a fim de dar andamento a importantes projetos do município de diferentes áreas. As demais ações administrativas executadas durante o mês de julho você confere através das redes sociais da Prefeitura de Cotiporã. Muito bem, as informações e as ações do mês de julho de Cotiporã, você teve um resumo aí rápido. E nós avançamos indo para Fagundes Varela, onde os carnês do pagamento do IPTU estão disponíveis aos munícipes. Houve uma prorrogação no pagamento e ele pode ser quitado aí em parcela única com desconto até o próximo dia 6 de setembro, desconto de 5%, ou quitação em 4 parcelas com vencimento para 10 de setembro, 8 de outubro, 10 de novembro e 10 de dezembro. O pagamento parcelado, efetuado em 3 vezes, passando aí em 4 vezes para 2021. Nesse ano, devido à pandemia, Fagundes foi um dos municípios pioneiros em prorrogar a quitação do IPTU, passando do primeiro para o segundo semestre o pagamento. E agora falando sobre Vista Alegre do Prata, reuniões pedagógicas nos meses de junho e julho. A Secretaria Municipal da Educação, Coordenação Pedagógica e Direção da Escola Municipal de Educação Infantil Sementes do Saber, nos meses de junho e julho, oportunizaram momentos de formação para professores, atendentes e funcionárias, entendendo que toda ação realizada em qualquer espaço da escola possui intencionalidade pedagógica. Dessa forma, realizam-se estudos sobre como documentar e registrar os pareceres avaliativos referentes ao primeiro semestre, levando em consideração os campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular e o desenvolvimento infantil. E estudam também sobre conhecimentos específicos para o desenvolvimento das habilidades comunicativas do relacionamento entre professor e aluno, como fonoaudióloga Inimara Balbinot, e realização de reflexões sobre a importância do brincar na educação infantil como espaço de desenvolvimento da fala, da imaginação, da criatividade, da autonomia e da organização das estruturas pedagógicas, emocionais e psíquicas para as demais etapas de ensino. Esses momentos de estudo, planejamento e reflexão buscam aprimorar todas as atividades desenvolvidas na educação infantil. Por isso, o engajamento de todos é essencial e o nosso agradecimento à equipe pela dedicação. Seguindo com as informações, em Guaporé hoje tem aplicação da segunda dose da Coronavac para quem recebeu o imunizante, na primeira dose no dia 6 de julho. É importante ter o comprovante de recebimento da primeira dose. A data é hoje, das 9 horas da manhã, logo mais, até as 11, na sala de vacinas do posto central. É necessário apresentar o comprovante da primeira dose para ser imunizado com a segunda. E por Guaporé também. O PROCON de Guaporé alerta para golpe. O PROCON de Guaporé alerta para o golpe do falso boleto que vem fazendo vítimas e o uso de boletos falsos para aplicar golpes que tem se tornado cada vez mais comum no período da pandemia. Criminosos são detalhistas nas cobranças que são muito semelhantes aos originais. Uma pesquisa com trabalhadores apontou que 40% tiveram problemas com vírus em eletroeletrônicos usados para trabalhar, levando a uma estimativa de 7 milhões de potenciais vítimas de golpes virtuais. E para identificar os possíveis boletos fraudados, preste atenção às explicações. Muito bem, seguindo com as informações, atenção para o boleto falsificado. Se pagar um original já é dolorido, pensa pagar um falso, Beto. Isso mesmo, Thiago. Seguindo com as notícias, Serafina Correia, o convite aí a toda a comunidade escolar. Faça parte da banda municipal de Serafina Correia, a Bamusc, que vem desenvolvendo um excelente trabalho, além de oportunizar um contato com a música de forma gratuita. Auxilia o desenvolvimento e as habilidades musicais, instrumentais, promovendo a autoestima, ampliando o poder de concentração e melhorando a disciplina. Os ensaios da Bamusc acontecem nas quintas-feiras e aos sábados, no Coliseu, sob coordenação do músico e educador musical Adriano Nunes de Souza.
A Bamusc está com a disponibilidade de vagas para novos integrantes com idade entre 10 e 18 anos de idade, onde serão oferecidos os instrumentos e toda a formação técnica e prática. Maiores informações através do telefone 99208-0010 com o professor Adriano. E por Serafina Correia, o engenheiro agrônomo Luiz Otávio da Costa de Lima é o participante da conversa com o extensionista do mês de agosto. Ele é pesquisador e supervisor da CCGL e todos os anos coordena os ensaios de forrageiras de inverno e de verão. Por isso, conhece muito bem os materiais disponíveis no mercado para o produtor de leite. O episódio sobre os materiais de pastagens de inverno vai ao ar na quarta-feira, dia 4 de agosto, às 17 horas, no canal da Prefeitura de Serafina Correia, tanto no YouTube como também no Facebook. E também, Serafina Correia, um conhecimento aí ao longo das várias oficinas que são ofertadas pela Secretaria de Assistência Social, que traz consigo várias atividades voltadas à comunidade. A oficina de gastronomia, que acontece nas quartas e quintas-feiras para adultos e crianças, das 8h30 às 11h30 e das 13 horas até às 15 horas, coordenada pela professora Roseli Bianchi. Tem a oficina de dança, que ocorre em diversos dias e horários, com dança livre, dança para a terceira idade, dança de rua e K-pop. Há várias modalidades que podem ser consultadas das terças, também nas quintas-feiras aí à disposição. Oficina de canto e violão, segundas, quartas e sextas-feiras para crianças e adultos, nos horários da manhã e da tarde. E oficinas de atividade física que acontecem de forma online até o retorno. Você pode participar de todas essas modalidades entrando em contato pelo telefone 3444-3814, diversas atividades ofertadas pela assistência social de Serafina Correia. Agora são 8h39. Conecta Mais TV é muito nossa. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Já voltamos. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
Na próxima quarta-feira, o nosso programa vai ser muito especial. Estaremos comemorando os 97 anos do nosso município. E estaremos recebendo a secretária de Educação, Loreni Tonin, a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, e a nossa vice-prefeita, Sandra Zotes. Com o tema Nova Prata da Paz. É a gente que faz. Nos acompanhe. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. E retornamos ao vivo para este segundo bloco do Conecta News dessa manhã, para falar da Serra e do Planalto. Tem uma reportagem especial para você logo mais e as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Mandamos um bom dia também para a dona Carmen Corso, que nos acompanha pela live do Facebook, Beto. Mas o Bula também mandou pedir para mandar um abraço para ele e para a dona Gema, a mãe do Bula, Thiago. Um abraço para a dona Gema Deck Giovanni, que todas as manhãs nos acompanha do ladinho do fogão a lenha. E a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com algumas nuvens. Agora com bastante neblina, nuvens aumentam no decorrer da tarde. É mínima de 3 graus, já a máxima poderá chegar aos 18 graus. Neste momento fazem 5 graus aqui em Nova Prata. E seguindo com as informações agora sobre a Serra e o Planalto, a ocupação de leitos e UTI diminui nos hospitais da Serra Gaúcha. Nos últimos dias foram marcados pela diminuição expressiva na ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul e a macro-região da Serra Gaúcha, hospitais, referências para os veranenses e também Nova Prata, todo mundo, na grande maioria estão na casa de 60%, marcando as menores taxas em semanas. O Hospital Taquini de Bento Gonçalves, por exemplo, está com 62,2% da lotação na manhã da segunda-feira, dia 2 de agosto. Em março, o quantitativo chegou a 157,7%. E a macro-região também está com 54,8% de ocupação, número próximo do total de Caxias do Sul, que é de 60,8%. Muito bem, seguindo com as informações em Caxias do Sul, o Arquivo Histórico Municipal João Saspadari Adami completa 45 anos. O nome do local é uma homenagem ao historiador e autodidata, cujo acervo documental por ele preservado foi doado à instituição ainda na década de 70. O prédio do Arquivo Municipal foi tombado pelo Patrimônio Histórico Artístico Estadual no ano de 1986. E de 2 até 6 de agosto, uma série de atividades alusivas aos 45 anos do Arquivo Municipal serão promovidas em Caxias do Sul. Ele foi criado oficialmente em 1976 e surgiu no contexto das comemorações do centenário da imigração italiana. Funcionou até 1996 junto ao prédio do Museu Municipal. Em 79, o arquivo foi protagonista do movimento em favor da preservação do prédio conhecido como o antigo Hospital Carbone. Esse processo contou com o apoio de empresas que investiram no imóvel e doaram ao poder público para promover a reforma. O prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico em 1986 e o Arquivo Municipal está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 10 às 16, com agendamento pelo telefone 3054 3901 1318 ou pelo e-mail arquivohistórico@caxias.rs.gov.br. E o Banco de Refeições Coletivas de Caxias do Sul amplia a oferta. A Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o SMAPA de Caxias do Sul, ampliou o alcance do Banco de Refeições Coletivas. Foi firmada uma parceria com o Hospital Pompeia para o fornecimento diário de 30 refeições para a entidade de assistência à criança e ao adolescente, o ENCA, e que atua na região da Zona Norte de Caxias do Sul. O programa foi criado em 2013 com o objetivo de recolher o excedente de alimentos produzidos em cozinhas industriais
e doar às entidades cadastradas no Banco de Alimentos. Seguindo com as informações, após 1 ano e 5 meses, a Universidade de Caxias do Sul retoma as aulas presenciais nos seus campos espalhados por toda a Serra Gaúcha. A retomada foi no dia de ontem e a maioria das atividades que desde o dia 20 de março de 2020 estavam suspensas estão sendo retomadas de forma híbrida. As salas de aula com 16 a 30 estudantes terão a sua primeira semana de aula online, quando os professores deverão verificar quantos alunos pretendem comparecer às aulas presenciais a partir da segunda quinzena de agosto. Caso mais de 15 optem pela aula presencial, a turma poderá ser dividida em 2, alternando-se a presença de cada grupo, limitado a 15 pessoas todas as semanas. As turmas com mais de 30 estudantes terão os encontros online ao longo de todo o semestre. A quantidade máxima de alunos também vale para as atividades práticas presenciais. Segundo a Pró-Reitoria Acadêmica da UX, Flávia Costa, todas as aulas presenciais continuarão sendo transmitidas em ambiente virtual. Assim, o aluno poderá optar também por participar dela e se destaca o retorno à universidade, que também é um desejo da comunidade acadêmica. E gestantes vacinadas com a AstraZeneca fazem a segunda dose da Pfizer a partir desta terça-feira. A Secretaria Municipal da Saúde, SMS, divulga nesse fim de semana as novidades sobre a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Gestantes e mulheres que tiverem bebê até 45 dias, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, podem já receber a segunda aplicação da Pfizer a partir de hoje, terça-feira, dia 3. Para esse público que falta completar o esquema vacinal, o imunizante é oferecido nas unidades Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. A SMS orienta que a paciente que se dirija a um desses postos da data anotada na carteira de vacinação. Seguindo com as informações, a ONG Construindo Igualdade Caxias lança aí uma cartilha com um curso preparatório para o Enem. Estudantes interessados em cursos preparatórios podem se inscrever de forma gratuita na ONG Construindo Igualdade de Caxias do Sul. O contato é pelo telefone 991613078. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22, com início no dia de ontem, seguindo até o próximo mês de novembro. O curso é presencial na Casa de Acolhimento da organização não governamental. Por isso, são ofertadas 10 vagas no total. A prioridade é para quem já está inscrito no Enem 2021. E a polícia alerta sobre golpistas que exigem pagamento de cobertores com cartão bancário. Na estação mais fria do ano, uma prática tem chamado a atenção nos moradores de Caxias do Sul. Por meio da venda de cobertores, golpistas utilizam o cartão bancário das vítimas e retiram os valores das contas. Um dos casos aconteceu que teve acesso uma mulher de 78 anos. A mãe dela e a advogada Marilene de Souza Mendes conversou com a reportagem. De acordo com elas, a filha disse que a idosa foi chamada por volta das 11 horas da última sexta-feira na frente da casa, no bairro São José, por uma mulher com cabelos loiros que estava em um carro popular à cor vermelha. A prática consistia em passar nas residências para vender cobertores. A comerciante oferecia um cobertor que estaria na promoção de R$ 450 por apenas R$ 150, Thiago. E aí o sujeito passa o cartão e não recebe o cobertor? Ele não recebe o cobertor e ainda leva, né? Mas que barbaridade. Leva da conta da pessoa. E sempre dão esses golpes nas vovó, né, Beto? Olha, impressionante. Semana passada eu recebi, no final de semana, não sei, acho que foi Campo Grande, no Mato Grosso, enfim, algum estado aí do centro-oeste brasileiro, um idoso que recebeu uma nota de R$ 420 e deu o troco para o sujeito ainda, né? O sujeito tinha que dar R$ 100 para o idoso, ele deu uma nota de 420 e o idoso devolveu R$ 320. Depois foi parar na polícia lá a nota de 420. Ou seja, sempre nos idosos, mas eu acho que tem um lugarzinho que o capiroto reserva especialmente para quem dá golpe em idoso, né? Deve estar bem guardadinho, deve ser
caloroso esse lugar, Beto Guidinho. Isso mesmo, Thiago. Seguindo com as informações, recuperação de rodovias e obras nas estradas gaúchas. A RSC 453, que corta trecho da cidade de Caxias do Sul, teve o início das suas obras no último sábado. Segundo as informações, a estrada fica entre a cidade caxiense e a Várzea do Cedro. E no último sábado, intervenções emergenciais estão sendo realizadas nos pontos críticos do pavimento da 453, sob a fiscalização do DAER. Segundo o diretor da autarquia, Luciano Faustino, o trabalho na rodovia deve ser concluído ainda no começo deste mês de agosto, caso o clima colabore. E Santini participa do Connection Experience de Canela e falará de turismo. O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, será um dos palestrantes do Connection Experience em Canela. Santini assumiu a pasta no final de março deste ano e em meio a um dos momentos mais difíceis do turismo gaúcho, diante dos reflexos da pandemia. No evento, que ocorrerá de forma híbrida e reunirá conteúdos e experiências técnicas, o secretário apresentará um painel Experiências Gaúcha, a cultura como impulsionadora do turismo do Rio Grande do Sul. O evento que também vai abordar a temática do turismo na natureza. As pessoas que buscam hoje em dia são novos destinos e experiências ao ar livre e especialmente de lazer para toda a família. E essas opções são abundantes no estado, em diferentes regiões. Cachoeiras, trilhas, cicloturismo são alguns exemplos, aponta ele. A apresentação do secretário será no dia 9 de setembro, primeiro dia da imersão do Connection vai propor para o público exclusivo na Serra Gaúcha. Seguindo com as informações, apesar das fortes geadas e da neve, ainda é cedo para calcular os prejuízos na agricultura, principalmente das hortaliças em Antônio Prado. Segundo as informações, frutas como pêssego precisam de aproximadamente 500 horas de frio, maçã 600 horas e a uva entre 200 e 300 horas. As fortes geadas que foram registradas nos últimos dias causam apreensão aos agricultores da região. Conforme as informações do técnico agrícola da Emater de Antônio Prado, a senhora Neudi Balancelli, ainda é prematuro para avaliar alguma perda, por isso são necessários mais 15 dias para constatar possíveis problemas nas plantações. E confira a lista dos médicos de Passo Fundo, que serão homenageados pelos CIMERS. No ano que completa 90 anos de atuação em prol à medicina e a carreira dos profissionais da área, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, CIMERS, homenageia representantes da categoria que contribuíram para a história da entidade no Estado. Após iniciar atividades em Porto Alegre, agora os eventos de condecorações seguem pelo interior. Neste espírito, realiza a cerimônia no dia 2 de agosto em Passo Fundo a partir das 19 horas. E já aconteceu e foi ontem, né, Thiago? Muito bem. Seguindo com as informações, Beto, a maioria das instituições de ensino também em Passo Fundo retomaram suas atividades na modalidade híbrida. Escolas da rede municipal, pública e privada retornaram aí após o recesso e a rede estadual vai voltar amanhã, na quarta-feira. Então, depois do recesso e das famosas férias de julho aí, os alunos estão retomando todos no formato híbrido, como vinha sendo anteriormente. As instituições de ensino superior também retornaram de forma presencial e os estudantes poderão optar em voltar presencialmente ao campus ou acompanhar a aula no universo online, como diversas universidades estão fazendo aí na capital do Planalto Médio. 8 horas e 55 minutos. Você já parou para pensar nas plantas que você possui em casa e o que acontece com elas com estas temperaturas tão baixas nos últimos dias? A doutora Alessandra Fernandes, do Mundo Agro, nos explica sobre este e deixa dicas para que elas sofram menos o possível nestas temperaturas. Vamos conferir. Todos nós sabemos que o inverno já chegou, não é mesmo? Provavelmente você deve ter alguma planta, alguma plantinha na sua casa e ela faz parte do seu dia a dia. Mas hoje nós vamos te mostrar algumas dicas de como cuidar dessa sua planta nesse frio tão rigoroso do nosso estado. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, nós gostaríamos que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia e fundadora do canal Mundo Agro no YouTube.
Como eu falei lá no início da reportagem, doutora, nos últimos dias, o Rio Grande do Sul encontrou uma frente fria muito forte. E é normal a gente encontrar algumas plantas cobertas. A atitude de cobrir uma planta, ela realmente funciona? Ajuda, é uma alternativa bastante eficiente para proteger as plantas da geada. Nós podemos fazer isso utilizando plástico, lonas, TNT ou até mesmo lençóis, papelão e jornal, né? Para cobrir aquelas plantas que estejam em vasos, para cobrir a horta, para proteger arbustos ou até árvores que sejam um pouco maiores. O ideal é que a gente cubra a planta completamente e que a gente faça isso no fim da tarde ou início da noite e retire essa cobertura no dia seguinte, logo cedo, antes do sol nascer, para não atrapalhar a respiração da planta e não atrapalhar o processo de fotossíntese dela. Certo. E existem plantas que melhor se adaptam ao ambiente frio? Existem basicamente todas as plantas tropicais ou aquelas plantas que têm folhas muito delicadas ou plantas que armazenam bastante água dentro delas, são as plantas mais sensíveis ao frio e à geada. Em contrapartida, existem aquelas plantas que são mais resistentes, geralmente são plantas originárias de regiões mais frias, né? Como exemplo de hortaliças, nós podemos citar as crucíferas, como couve, repolho e brócolis, que são mais resistentes às temperaturas baixas. Para as frutíferas, a gente pode citar o caqui, a ameixa, a maçã, o pêssego, né? Para as plantas ornamentais, nós temos a gérbera, o crisântemo, o buchinho, a sica, o amor perfeito. E para as pessoas que gostam de plantar temperos e ervas aromáticas, nós temos a lavanda, o alecrim, a cebolinha, que também são mais resistentes. Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. Se uma plantinha fica lá fora de casa, pega geada, é possível que essa planta consiga sobreviver ou ela acaba morrendo? Quais são os passos a partir daí? Depende, né? Não necessariamente a planta vai morrer. Tudo vai depender do grau do dano sofrido. E esse dano, ele não aparece imediatamente. Então, o ideal é a gente aguardar até que todos os sintomas se estabilizem, né? E que essa época mais fria passe, para a gente entender qual que foi a proporção do dano. E depois que esses sintomas se estabilizarem, o ideal é a gente fazer uma poda dessa parte que foi danificada, a gente retirar todas as partes danificadas da planta, aplicar um fungicida protetor, porque aquela planta já foi danificada e a gente está fazendo um corte nela, está fazendo uma poda. Então, esse corte, ele é uma ferida na planta, né? E a ferida, ela serve como porta de entrada para micro-organismos, como fungos e bactérias. Então, é importante a gente aplicar esse fungicida protetor e fazer uma adubação para ajudar na recuperação da planta. Para finalizar, quais as dicas que você poderia deixar para a dona de casa para cuidar das suas plantas nesse inverno? As principais medidas são sempre preventivas. Uma delas a gente já citou aqui hoje, que é cobrir as plantas, né? Seja com lona, com plástico ou com jornal, porque ajuda bastante. Para aquelas plantas que estão em vasos, a gente manter esses vasos suspensos para evitar que a umidade e o frio do chão passe para o vaso, dependendo, né, do material desse vaso e, consequentemente, passe para a planta também. Se puder, colocar essas plantas dentro de casa ou em algum lugar que tenha alguma cobertura, ou entre arbustos também, ou próximo à parede, para evitar correntes de vento e essa planta ficar mais protegida. Isso também ajuda bastante, né? Na hora de escolher qual a planta que a gente vai levar para o nosso jardim ou antes de plantar, escolher sempre aquelas espécies que são mais resistentes, que são indicadas para a nossa região e, claro, manter a adubação em dia, porque uma planta bem nutrida certamente é mais resistente. Muito bem, aí dicas e alternativas para você cuidar das suas plantas durante esses dias frios que estamos aí passando por força do inverno. Lá em casa, Beto, minha mãe cobre todas as florzinhas lá com plástico para não pegar geada. Minha sogra também faz dessas. Aliás, um monte de gente faz, né, para cuidar das plantas, né? Com certeza, já. Quem não faz, perdeu. Eu tive num sítio ali que o manjericão foi. Secou, né? Geada, não há o que resista. E agora, seguindo com as informações do nosso estado, são
9h01. Em 15 dias, as internações por Covid-19 apresentam queda de 33,8% no Rio Grande do Sul, com 820 pacientes com diagnóstico confirmado do novo coronavírus. As internações na unidade de terapia intensiva UTI registravam no início da noite da sexta-feira o menor patamar desde 10 de fevereiro, quando havia 802 pessoas em estado grave no Rio Grande do Sul. Em relação aos 15 dias atrás, quando a Secretaria Estadual da Saúde, a SES, contabilizou 1.240 casos graves relacionados à doença, a redução é de 33,87%, ou seja, 420 casos a menos. Isso é muito bom, né? É ótimo, nós já noticiamos aqui, né, Beto, toda a crescente, aquela segunda onda de fevereiro e março que foi horrorosa, né, que tomou conta de todos os hospitais, e agora dizer que esse ritmo está baixando e está diminuindo também é gratificante para nós que trabalhamos com os fatos e as informações. Por falar em fatos, muito está se falando sobre a retomada dos eventos e Eduardo Leite falou no dia de ontem. Ele disse que não haverá retomada dos eventos no Rio Grande do Sul nessa semana. O governador disse que deve colocar em planejamento a prática de eventos somente a partir do mês de setembro. Abre aspas, eu acho que houve um erro de leitura de colocação na semana passada, como se houvesse uma tratativa para retornar eventos a partir dessa semana. Não, a partir dessa semana nós começaremos a discutir mais fortemente como se dará a retomada dos eventos e de que forma a gente vai fazer isso com responsabilidade, fechou aspas, dizendo aí Eduardo Leite à imprensa, dizendo que temos que aguardar. O governador gaúcho reforçou que trabalha com a perspectiva de que toda a população gaúcha adulta do estado esteja atendida com a primeira dose da vacina até o começo de setembro. E estamos avançando, Beto. Isso é muito bom. E as alterações na legislação facilitam a adesão ao programa Compensa RS. Contribuintes interessados em aderir ao programa Compensa RS agora terão mais facilidade. Isso por causa das mudanças implementadas na Lei nº 15.576/2020 de reforma tributária no Estado. O programa viabiliza que pessoas físicas e jurídicas quitem ou abatam suas dívidas inscritas na dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza por meio do encontro de contas com vários devidos pelos antes políticos e chamados precatórios. Agora, segundo o coordenador da Procuradoria Fiscal da Procuradoria-Geral do Estadual, a PGRS, Gustavo Manfro, o limite de compensação dos débitos precatórios foi ampliado de 85% para 90%, e o pagamento da parcela inicial de 10%, que era limitado em 3 vezes, passou até 6 vezes mais. Muito bem, se espera com isso quitar aí o máximo de impostos e compromissos. A compensação é um processo em que, de um lado, o Estado deve para alguém ou algum cidadão algum valor proveniente de uma condenação judicial e, de outro lado, outro cidadão ou empresa também deve ao Estado impostos ou outros tipos de débitos. O que faz? O sujeito que está devendo compra o direito aí desse sujeito que tem a receber e apresenta essa conta para o Estado e quita suas obrigações. Todo mundo acaba ganhando alguma vantagem nessa situação, porque quem é donatário de um precatório do Estado do Rio Grande do Sul pode sentar no cordão aí e ficar esperando o recebimento, porque isso vai passar gerações e não vai ser pago. A forma mais rápida e efetiva é fazer a venda desse crédito a um terceiro para se ter a liquidação do precatório e esse terceiro utiliza da forma que melhor lhe convir. Essa é o fundamento do programa Compensa RS. A compensação e a penhora de precatórios é assunto antigo, remonta aí à primeira metade da década de 10, né, que nós tivemos aí várias ações judiciais buscando esse tipo. Agora, quase 15 anos depois, em 2021, o governo do estado moderniza esse sistema a fim de fazer com que a compensação de precatórios possa ser uma ferramenta para a quitação dos débitos dos particulares e também, de outra forma, baixar a montanha de precatórios que o governo do estado do Rio Grande do Sul deve a diversos particulares.
um programa interessante, Beto. Isso é muito bom. E a Azul inicia a operação de conexões entre o interior do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Ligações aéreas do interior do Rio Grande do Sul em Porto Alegre passam a ocorrer a partir de ontem, segunda-feira, para a oferta da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. 8 cidades gaúchas vão ser atendidas por empresa subregional da companhia, dentre as quais Canela, para a cidade serrana, será a projeção do itinerário chamada Azul Conecta, que seja a alternativa dos fluxos de turistas. Inclusive, o restante dos destinos, o foco principal parece ser o público corporativo. Todavia, o entendimento de que o uso do avião pelo público em geral tem se massificado, o que poderia beneficiar os investimentos. Isso ocorreu pela incorporação da Trip Linhas Aéreas, que atuava fortemente no setor de voos similares. Mesmo assim, o oferecimento de serviço do Estado é dito como uma ampliação de atuação que já existia no território rio-grandense. E olha lá, Beto, quem que voltou a operar o aeroporto de São Borja, caso você queira fazer um voo direto entre Porto Alegre e São Borja, agora teremos linhas diárias fazendo esse tipo de operação. Para gente que está próximo à capital, são um pouco mais de 3 horas e meia, 4 horas, a depender da hora do trânsito, parece uma bobagem. Mas se você morasse em São Borja e tivesse que ir até Porto Alegre para um compromisso, é um dia de viagem, Beto Guidini, porque é longe pra caramba. Então agora essas linhas aéreas aí domésticas pretendem encurtar distâncias e interligar o Rio Grande do Sul. Em pouco mais de 30 minutos o trajeto é completo e o sujeito pode cumprir seus compromissos na capital e retornar aí à terra dos marechais, São Borja. E a instalação da roda gigante é prioridade da nova administração de Harmonia em Porto Alegre. O tradicional Parque Harmonia, que é a casa do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, será oficialmente administrado pelo consórcio GAM Parks 3 a partir desta segunda-feira. A empresa, formada a partir da união do grupo Austral e 3M Eventos, venceu no final do ano passado. A concorrência é lançada pela Prefeitura e, conforme o contrato assinado em março, ficará à frente do espaço por 35 anos. O negócio envolve também o trecho 1 da Orla do Guaíba, batizado de Parque Moacir Scliar, e prevê 280 milhões de reais em investimentos, começando pelas melhorias sanitárias, o sistema de infraestrutura urbana e a Casa do Gaúcho. Entretanto, a retomada do estudo, que pode viabilizar a construção de uma roda gigante no espaço, vem roubando a cena das discussões sobre a nova gestão. Muito bem, esperamos aí... Será que é uma roda gigante parecida com aquela de Londres? Que... London Eye, né? Vai ser o Galderian's Eye, já que é no Galderian's Eye. No Parque da Harmonia aí, com toda a galderiada, né, para ver a orla do Guaíba. E olha essa informação, Beto, a musa do tráfico, que vivia em condomínio de luxo e comandava o crime em Canoas. Ela foi presa aí numa operação no dia de ontem, né? Ela tinha um Audi na garagem e também recebia o auxílio emergencial. Segundo as informações, a mulher de 31 anos foi detida em um condomínio de luxo em Gravataí. Foi na última sexta-feira. A investigação do DENARC durou 10 meses e culminou com a prisão de 3 criminosos que gerenciavam o tráfico de drogas na região metropolitana. A investigação aponta que o grupo que prendeu 3 toneladas de maconha nos últimos 12 meses e as apreensões foram em Cachoeirinha, Gravataí e Taquara. Durante a prisão da mulher, foi recolhido um veículo Audi. Também apurou que ela sacou R$7 mil de auxílio emergencial do governo federal destinada a pessoas de baixa renda. E ela tem antecedente por homicídio, tinha uma loja de roupas que seria fachada para os negócios do tráfico que eram realizados na região metropolitana. E entrou operação na quinta-feira em Uruguaiana o castramóvel, adquirido pela Prefeitura Municipal. O trabalho de castrações vinha sendo realizado por meio de convênio com clínicas veterinárias. Nos últimos 4 anos, ao menos 1.000 cães e gatos foram castrados na cidade. Com o castramóvel, será possível ampliar esse número consideravelmente, avaliou o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, Michael Goulart. Com a unidade, será possível castrar cerca de 60 animais por mês. O trabalho iniciará pelo Abrigo Municipal de Cães e, posteriormente, vai atender o pré-cadastro já existente,
Quem acompanha a minha jornada, a minha vida pública, sabe da minha luta em prol dos animais. Na semana passada, iniciamos a identificação da população canina por meio de microchips e agora realizamos o sonho de todos os protetores e uma demanda antiga da comunidade no início das castrações em grande volume, disse o prefeito Roni Melo. Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial, Beto. Retornamos na sequência. Tem toda a atualização das Olimpíadas para você, as informações do esporte e um giro pela economia e agricultura. Fique conosco. Agora são 9h12. Conecta Mais TV Muito Nossa. Voltamos já. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na próxima quarta-feira, o nosso programa vai ser muito especial. Estaremos comemorando os 97 anos do nosso município. E estaremos recebendo a secretária de Educação, Loreni Tonin, a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, e a nossa vice-prefeita, Sandra Zotes. Com o tema Nova Prata da Paz. É a gente que faz. Nos acompanhe. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E vamos lá, let's go, que a neblina já abriu, o sol tá brilhando aqui em Nova Prata, tá frio e o Conecta News segue com as suas informações nesses 3 anos de Conecta Mais TV. Estamos comemorando o aniversário, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora são 9h15. A previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com algumas nuvens. Tem bastante neblina e nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 3 graus, já a máxima poderá chegar aos 18 graus. Nesse momento fazem 6 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos as informações falando sobre esportes. Começamos pelo Inter. O Inter se acerta com Ramírez e parcela pagamento de multa por demissão do treinador. No processo de equalizar as contas e honrar os compromissos, o Inter fez um acordo
com Miguel Arque Ramírez e parcerou o pagamento da multa rescisória pela demissão do treinador no início de junho. O valor não é divulgado publicamente, mas a direção assegura ser bem abaixo dos 10 milhões de reais. Muito bem, seguindo com as informações do Tricolor, o Grêmio reabre as conversas com o meia Gaston Ramírez, que está livre no mercado. O uruguaio já foi alvo do Grêmio em outubro do ano passado e agora não tem mais contrato com o Sampdoria. O Grêmio vai ao mercado tentando buscar reforços e a bola da vez é Gaston Ramírez. O empresário do jogador confirmou a reabertura das negociações e Romildo Bolzan diz que houve conversas com o jogador para que ele integre aí o plantel gremista e tente desafundar o time do Grêmio. E agora, Beto Guidini, as notícias das Olimpíadas. Isso mesmo, Thiago. Agora começamos com Alisson dos Santos conquista bronze nos 400 metros com barreiras nas Olimpíadas de Tóquio. A dancinha começou já na pista de aquecimento quando ele deslizou pelo dedo da tela do celular e mandou a primeira de sua sequência de músicas no playlist Olympic Games, escolhida por todo o amor e carinho antes da viagem para as Olimpíadas de Tóquio. E prosseguiu na antessala dos atletas, onde eles ficam por minutos antes da prova. Na hora da apresentação, Alisson Brandon dos Santos, de 21 anos, entrou com confiança e apontou o céu e pediu proteção. E a combinação de descontração e foco surtiu efeito. Pio disputou a decisão com 400 metros de barreiras no estádio olímpico de Tóquio, no solo forte no sol, a temperatura de 31 graus. Com autoridade, o resultado foi histórico. Com a marca de 46 segundos, novo recorde sul-americano, ele levou a medalha de bronze. O ouro ficou com o norueguês Karsten Warholm, no novo recorde mundial, e a prata acabou com o norte-americano Ray Benjamin. Muito bem, Beto Guidini, saudade de uma temperatura de 31 graus. Pois é, né, Thiago? Mas logo, logo teremos. Seguindo com as informações, olha lá, o Brasil está na final do futebol masculino, isso mesmo, vamos em busca da medalha de ouro. Após derrotar o México nos pênaltis, a seleção brasileira, né, vai avançando. E olha que curioso, essas cobranças de pênalti, deu 4-1 para o Brasil. Isso porque o Brasil converteu as 4 cobranças. A primeira, o goleiro brasileiro defendeu, a segunda foi na trave e depois foi só correr pro abraço. O Brasil agora vai para a finalíssima, né? A decisão do ouro é no sábado, às 8h30 da manhã, e o Brasil vai pegar Japão ou Espanha. Tomara que seja a Espanha, Beto Guidini, porque se for o Japão, tem risco de marmelada nisso aí. Isso mesmo, Thiago. E Sincerão Abner Teixeira dispara após derrota no semi do boxe. Segundo as informações, a medalha é bem-vinda, diz Abner Teixeira, que não quis fazer média, depois de perder na semifinal olímpica para o cubano Julio Cruz. Com o peso pesado brasileiro, foi sincerão ao comentar a derrota, mesmo sabendo que o bronze estava garantido, já que no boxe não há disputa do terceiro lugar. Isso vai ficar muito chato, diz ele para a TV. E também o trabalho não pode acontecer sem isso. Mas o fato de ser medalhista, ele ficou feliz e porque tinha se proposto a fazer. É a realização de um sonho de querer estar aqui, participar de uma Olimpíada. E não só por isso, ganhar uma medalha, afirmou o paulista na Sport TV. Muito bem, mas teve medalha de ouro para o Brasil também nessa madrugada. A Martine Grael e a Kaena Kunze conquistaram a medalha de ouro na vela. É a família Grael e toda a tradição que tem nesse esporte. As brasileiras ficaram em terceiro na última regata e levaram o bicampeonato olímpico na classe 49 FX. E elas fizeram o ouro olímpico até parecer fácil. Com uma largada excelente, Martine e Kaena administraram com tranquilidade a briga com as rivais e conquistaram nesta terça-feira, na Baía de Enoshima, a medalha de ouro na classe 49 ER-FX da vela. Na última regata, elas ficaram em terceiro lugar, mas somaram pontos à frente das adversárias diretas pelo título, as holandesas Annemiek e Annette, e as alemãs Tina e Susan.
É a 19ª medalha da vela brasileira nas Olimpíadas e as meninas estão de parabéns. Mais uma medalha de ouro para o Brasil. Muito bem, parabéns para elas. E agora, seguindo as informações, assim, está acontecendo agora pela pandemia nas Olimpíadas, as disputas do atletismo. E tem Thiago Braz no final do salto com vara que está concorrendo agora, nesse momento. Muito bem, aguardaremos aí ver se o Thiago consegue trazer uma medalha. E o quadro parcial das Olimpíadas aí que nós temos as medalhas, né? China em primeiro lugar com 32 medalhas, Beto Guidini, abrindo uma vantagem gigante sobre os americanos, né? Que tem apenas 22 medalhas de ouro. Será que a China vai ganhar essa Olimpíada? Eu acho que vai, Thiago. Já muito adiantado em relação aos Estados Unidos. 10 medalhas de ouro é uma distância bastante considerável. O Brasil está em 18ª posição com 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. As competições seguem sendo realizadas. E temos mais informações de Olimpíadas, Beto? Sim, que a seleção feminina de vôlei vence Quênia e encara a Rússia nas quartas de final. A seleção brasileira de vôlei do Brasil confirmou o favoritismo e venceu a seleção do Quênia por 3-0 e foi dirigida pelo brasileiro Luiz Omar Moura. E na segunda-feira, na Arena da Ariake, em Tóquio, fechando a fase inicial da competição do primeiro Grupo A, com 100% de aproveitamento nos Jogos Olímpicos de 2020. A equipe vai disputar as quartas de final na próxima terça-feira, hoje, dia 3, às 21 horas em Brasília, horário de Brasília, contra a Rússia, oficialmente denominada ROK, Comitê Olímpico da Rússia, que ficou na 4ª colocação no Grupo B. Em seu grupo, a seleção brasileira acumulou 4 vitórias com a Coreia do Sul, República Dominicana e também o Japão, antes da vitória desta segunda-feira. E no tênis de mesa, o Brasil se despede das Olimpíadas após perder para a Coreia do Sul. A equipe brasileira vai retornando. O saldo brasileiro nas Olimpíadas, no entanto, é positivo, com direito a uma classificação inédita no popular ping-pong, como é conhecido, né? Os brasileiros perderam por 3-0 no confronto masculino por equipes nas quartas de final e foram eliminados pelos sul-coreanos. E agora seguimos com a economia. Nas notícias da economia, você tem a primeira aí, Beto? Temos. Então, agora são 9 horas e 24 minutos. O Ibovespa fecha em alta e o dólar cai forte com expectativa de Selic de 5,25%. O dólar fechou em queda na segunda-feira, voltado a ficar abaixo dos R$ 5,20, com investidores devolvendo parte da forte alta da sessão anterior por meio da expectativa de que o Banco Central seja mais agressivo na alta de juros nesta semana. A moeda é vista que caiu a 0,84%, foi a R$ 5,16 na venda. O real revezou com a lira turca e postou uma moeda com melhor desempenho desta sessão. Boa parte dos agentes do mercado aposta numa elevação de 1 ponto percentual. O caso confirma que será a 4ª alta consecutiva da taxa Selic e a mais acentuada desde fevereiro de 2003. Muito bem, seguindo com as informações, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa figura que surgiu no ano passado e ainda o brasileiro não está acostumado a lidar com ela. Mas a partir do próximo domingo ela pode começar a render multas de até 50 milhões. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fiscalizar e punir o uso irregular de dados no Brasil. E as sanções estão previstas em lei. Na prática, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vai ocupar definitivamente o papel de ser a responsável pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e mediar problemas entre pessoas físicas que são donas dos dados, chamados os titulares, e as diversas empresas de armazenamento e utilização. A Lei Geral de Proteção de Dados garante respeito, privacidade, o direito à informação e a liberdade de expressão, além da inviolabilidade e da intimidade da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, a livre iniciativa, a defesa do consumidor e a defesa dos direitos humanos e da dignidade. Então, a partir do próximo domingo, a fiscalização está autorizada a acontecer no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados.
E o investimento de 90 milhões de reais em novos empregos em Gravataí, a gigante logística inaugura em setembro. Considerada uma das maiores empresas logísticas do país, a Law Commercial Properties segue no ritmo acelerado a construção de seu primeiro empreendimento no Rio Grande do Sul. Considerado padrão classe A, a empresa ergue às margens da IRS 118 uma colossal estrutura para atender grandes empresas de atacado, varejo e plataformas e-commerce e marketplace. Conforme a direção da LOG, a chegada a Gravataí se somou uma série de fatores, principalmente pelo potencial econômico da região e a alta demanda ao eixo sul do país. Na última semana, eu conversou com eles e o diretor comercial de marketing LOG, que explicou, Guilherme Trota. Seguindo com as informações, a Abrace, que é a Associação Brasileira dos Comerciantes e Lojistas de Shoppings, prevê aí um crescimento de 32% nas vendas dos Dias dos Pais durante essa semana. A expectativa é que o ticket médio alcance R$ 192, um avanço de 11,6% em relação ao ano passado. A Associação Brasileira dos Shopping Centers prevê este aumento. A alta representa um adicional de 870 milhões em vendas em relação ao mesmo período estimado para 2020. E a expectativa é que cada brasileiro gaste aí nos shopping centers, à medida que for comprar, uma média de R$ 192. E agora falando sobre agricultura. Criadores de ovinos e caprinos visam o mercado do Oriente Médio. O setor de caprinos e ovinos do Brasil passa por uma fase de grandes oportunidades, não só no mercado nacional, mas também com vista às exportações. A carne desses animais é muito apreciada pelas populações árabes e muçulmanas, principalmente por ser saborosa e macia, além de ter uma coloração diferenciada e um apelo gourmet elevado, o que garante maior valor agregado. E de acordo com os indicadores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o rebanho nacional dos caprinos gira em torno de 9,8 milhões de animais, sendo que 90% concentra-se no Nordeste. Já os ovinos são 18 milhões e estão divididos em Nordeste, 60%, e no Sul, com 40%. Muito bem. E o Brasil, o maior produtor mundial de café, com 40% da produção global. As geadas que aconteceram aí, especialmente no estado de São Paulo e Minas Gerais, ameaçam a subida dos preços, que pode alcançar o maior nível em 7 anos. Os preços do café arábica atingiram novas máximas e ampliaram o rally em meio à previsão das baixas temperaturas nas lavouras brasileiras, que é o maior produtor mundial. O preço do grão subiu mais de 30% em uma semana e deve superar os $3 por libra-peso, segundo Judai Gaines, consultora da década com experiência no setor. A última vez que os preços ultrapassaram os $3 foi em 2011. Os cafezais brasileiros, afetados pela estiagem, foram atingidos por 2 geadas em menos de um mês. As baixas temperaturas na semana passada prejudicam especialmente os cafeeiros jovens, que vão precisar ser podados e replantados. E com isso tende a afetar a produção nos próximos anos. É o frio dificultando o preço do cafezinho, Beto Guidini. Isso mesmo, vai aumentar e muito pelo jeito, Thiago. E agora vamos ao mercado financeiro. O mercado financeiro, que é um oferecimento especial dos nossos patrocinadores. Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Logo mais inaugurando uma nova loja no centro de Nova Prata, aberta ao meio-dia e aos domingos com as melhores ofertas e produtos para você. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, parte da rede autorizada Vipal, o melhor serviço em recapagem de pneus. Franco Moda Masculina, que todas as manhãs nos veste, nos deixando muito elegante até você. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. E a Dilnet Telecom, com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV.
a maior cobertura em fibra ótica para você, que agora trazem as cotações do mercado financeiro. E começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,16, o euro R$ 5,16, a libra R$ 7,21. Já pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 163, mínimo R$ 153,20. O milho máximo R$ 101, mínimo R$ 93. O arroz máximo R$ 77,70 e mínimo R$ 74,20. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 296,50, mínimo R$ 286,40. E a arroba da vaca máximo R$ 288, mínimo R$ 279,50. E aí, Bovespa fechou em alta de 0,59 na casa dos 122 mil pontos. Nesse momento, as bolsas europeias operam de maneira oscilante. Dow Jones em Nova York, queda de 0,28 e o Nasdaq alta de 0,06. E os índices já encerrados no Oriente. Xangai, queda de 0,47 e o japonês Nikkei, queda de 0,50. Agora são 9 horas e 32 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas.
E retornamos ao vivo para este nosso último bloco com as notícias internacionais, a política, a atualidade, os boletins epidemiológicos e uma matéria especial que Beto Guidini conta o que é logo mais. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 36 minutos. E vamos para a matéria primeiro. Assim, pensando nos produtores rurais e empreendedores, o município de Paraí aderiu ao programa Bônus Metrologia do Sebrae RS. Esse programa permite que micro e pequenas empresas possam acessar a menor custo diversos serviços que facilitam seus trabalhos, como a análise de produtos e também matérias-primas. Vamos entender melhor nessa matéria, vamos conferir agora. Pensando no produtor, no agricultor, o município de Paraí, com a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Emater e Sebrae, estão desenvolvendo um projeto que vai facilitar as amostras do solo, da água e da folhagem dos produtos dos agricultores aqui do município. Orivaldo e Rejane vão nos explicar um pouco mais sobre este projeto. Bom, então o município já vem fazendo um trabalho de parceria de longa data com o Sebrae, e dentro dessas parcerias existiu a possibilidade de se reativar a questão do programa Metrologia. Aqui em Paraí, que estavam sendo beneficiadas eram as análises das agroindústrias, então nós temos as agroindústrias, depois que foram instaladas a questão do sistema de inspeção municipal, então de tempos em tempos todos os produtos eles passam assim por análise para ver se estão dentro dos padrões de comercialização de garantia de segurança alimentar. Então, seguindo este mesmo beneficiamento quanto ao pessoal das agroindústrias, o Sebrae levantou a possibilidade de passar para outras análises, no caso. Então, a partir do novo convênio, então o município também estará beneficiando agricultores com amostras de análise de solo, análise de água, análise foliar. Então, abre-se o leque assim, para beneficiar os produtores. Como é que funciona? Então, no primeiro momento, a metrologia só é permitida com laboratórios que tenham sim uma qualidade diferenciada. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul só tem 2 laboratórios que se permitem fazer esse convênio, que é a UX Caxias do Sul e o Aperfeiçolo aqui de São Jorge. Pela logística que existe, nós temos a possibilidade, tanto é que o laboratório aqui de São Jorge, ele tem uma logística já toda semana, ele recolhe aqui no município, já de alguns anos, então todas as quinta-feiras e sextas-feiras eles passam no município e recolhem essas análises para fazer a interpretação delas. Então, como é que funciona no município? Frente ao convênio, o Sebrae nos permitiu até um valor em torno de 500 análises por ano, que é o convênio que a gente tem com eles, de análise de solo. Então, os produtores recolhidas as análises, nós da Emater recolhemos, a cooperativa recolhe essas análises, já tem produtor sim, que já tem capacidade, já foram treinados, capacitados para fazer esse recolhimento das análises, elas são recolhidas, eles têm que pagar no primeiro momento, recolher esses 40%, que hoje fica na faixa de R$22 o custo da análise, e os 60% eles são beneficiados sim com a parceria Prefeitura Municipal e Sebrae. Então o custo hoje para um produtor de uma análise de solo, ela vai ficar na faixa de R$22, sendo todo o procedimento que tem. Então, no primeiro momento, existiu toda essa parte, Prefeitura e Sebrae. Na sequência, o município fez uma proposta que passou para a Câmara de Vereadores, para a questão de uma lei, tem que ser feita uma lei, a parte toda ela foi feita, passou, está aprovada. Então, agora já estamos desfrutando, sim, dessa possibilidade de encaminhamentos, que é o que já está acontecendo no município. Então, que o produtor, para se beneficiar, tem que ficar claro, eles têm que ter bloco do produtor no município, e dentre as atividades que ele tem lá registrado no bloco, se chama CNAE, é o cadastro de atividades econômicas que ele tem desenvolvido, então tem que ter ou milho, soja, trigo, bovinos de leite, suinocultura, avicultura, enfim, ele vai ter cadastrado as suas atividades para ele se beneficiar, sim, desse programa. E na sequência, que é uma prática que pouco se faz, ela vai ser reiniciada, porque já se trabalhou lá anos atrás, a questão de análise foliar. Então, que a análise de solo, ela nos dá como é que está a parte química do solo, ou seja, a parte onde as raízes surgem, né? E a parte, de fato, foliar, ela nos dá como é que está a questão da produção, como é que está o vigor da planta,
na fruticultura e também nas culturas de verão, que seja soja e milho. Também dando sequência assim, a esse rol de produtos que podem ser feitos, nós vamos ter a grande oportunidade de poder fazer análise de água. Tem muitas famílias que têm aquela sua fonte de água, que ela, por um motivo ou por outro, talvez está meio abandonada, não está sendo muito usada. Então, agora, nesse programa de metrologia, vai ter dias de coleta. O produtor vem e se inscreve aqui na prefeitura, porque a água é uma coisa que vai ter que ser coletada por alguém da prefeitura. Enfim, e para depois, porque ela tem que ser coletada e no mesmo dia ela tem que chegar ao destino para fazer sim, a interpretação dela. A princípio, tem tudo para dar certo. É mais uma coisa boa que vai acontecer, que todo mundo vai poder sim ter esse diferencial. Os municípios muitos já nos procuraram, como é que foi os passo a passo que a gente fez, então é tranquilo. O problema é é que haja assim um comprometimento do poder público com o SEBRAE de fazer essa parceria e eles têm os laboratórios credenciados para poder participar desse programa. Dando sequência aos trabalhos da agricultura, mais uma vez pensando nos agricultores, criamos então juntamente com o SEBRAE o bônus metrologia. Então sempre pensando então no custo menor para o agricultor, além do conhecimento do tipo de solo que ele tem na sua lavoura, para fins de produção, de uma melhor produção. Quando os produtores eles nos procuravam, eles pagavam R$ 55 a análise do solo. Hoje eles pagam 22. Nós temos em torno de 400 análises e com isso nós esperamos que os produtores produzam mais, consequentemente ficarão melhores em suas propriedades e, consequentemente, a produção será bem melhor para toda a família. Hoje já temos um cadastro, em torno de 100 cadastros. Quem tiver interesse, que nos procure a Emater, na pessoa do Rivaldo, que ele nos passará então para efetuarmos o cadastro e posteriormente então as coletas para a análise do solo. Acreditamos que esse tipo de atitude, esse tipo de prática trará cada vez um melhoramento na propriedade e consequentemente fará com que a família terá um retorno ainda melhor. Muito bem, essas foram as informações. Agora nós seguimos, agora apresentamos os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 36, casos novos 6, confirmados em UTI 2 pessoas e óbitos confirmados 57. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 3, casos em isolamento 3 e óbitos 4. Pela cidade de Cotiporã, casos ativos 21, casos de cotiporanenses monitorados 33 e óbitos 4. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 139, casos hospitalizados 3, em outros hospitais 1 pessoa e óbitos 65. Pela cidade de Nova Bassando, casos ativos 19, hospitalizados não temos nenhum, em isolamento domiciliar 60 e óbitos 13. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, casos ativos 3, em isolamento domiciliar 6 e óbitos 5. Pela cidade de Paraí, ativos 30, em monitoramento 39 pessoas e óbitos 22. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos, não temos nenhum. Casos isolados, 8 pessoas e óbitos 11. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 19 e óbitos 13. Cidade de André da Rocha, casos ativos, 1 caso. Em isolamento domiciliar, 2 pessoas e internados não temos nenhuma pessoa. E óbitos foram 1 óbito. E pela cidade de Protásio Alves, casos ativos 3, casos em isolamento domiciliar 4 pessoas e óbitos 5. Muito bem, Beto Guidini, já que falamos de boletins epidemiológicos, vamos para as notícias internacionais para falar sobre vacinas. E olha que curioso, a Pfizer e a Moderna, as duas farmacêuticas que produzem os imunizantes utilizados no mundo inteiro,
aumentam o preço de suas vacinas anti-Covid na Europa. Isso ocorre em pleno aumento de casos por força da variante Delta. As farmacêuticas Pfizer e Moderna aumentaram os preços das suas vacinas contra a Covid-19 através de um acordo com a União Europeia, segundo revelação do jornal Financial Times. O preço da vacina da Pfizer aumentou de 15,50 euros para 19,50 euros. E a unidade da Moderna passou de 19 euros para 21,50, segundo o jornal do financeiro britânico. Isso ocorre em pleno aumento de casos na Europa por força da variante Delta, contra a qual as vacinas americanas da Pfizer e da Moderna devem ser eficazes para evitar formas graves da doença, segundo os primeiros estudos. Segundo a constatação, a Comissão Europeia não quis fazer declarações após a revelação e as farmacêuticas também não reagiram. E termômetros no Reino Unido devem passar dos 40 graus no verão. O Reino Unido poderá registrar mais de 40 graus no verão, ainda que o aumento da temperatura mundial vá se limitar a 1,5% de graus, advertiram meteorologistas na quinta-feira. Esse teto corresponde à meta de mais ambiciosa estabelecida pelo Acordo de Paris para limitar o aquecimento global em comparação com o pré-industrial. A presidência britânica, a COP26, prevista para acontecer em Glasgow em novembro, espera mantê-la com vida. Segundo vários cientistas, porém, essa meta já é inalcançável. Por ocasião da publicação do informe sobre o clima no Reino Unido para o ano de 2020, a diretora-geral do Royal Meteorological Society, Liz Bentley, ressaltou que o planeta já está registrando episódios com calor extremo, resultando em aumentos de temperatura de 1,1 grau a 1,2 graus centígrados a mais. Avançamos pelas notícias internacionais, não é só o calor. Em Sydney, na Austrália, o exército tem patrulhado as ruas para averiguar aí o respeito às regras do novo lockdown australiano. 300 soldados da Força de Defesa foram mobilizados para atuar na maior cidade do país. O exército da Austrália foi às ruas no dia de ontem monitorar o confinamento, enquanto a terceira maior da cidade da Austrália, Brisbane, reforça o seu patrulhamento após um novo surto. 300 soldados foram mobilizados. As autoridades lutam para conter a propagação da variante Delta, altamente contagiosa. Em Sydney, para garantir que seus residentes respeitem as novas orientações do governo, desde meados de junho, foi registrado mais de 3.600 casos no país australiano. Com milhares de pessoas obrigadas a cumprir a quarentena de 14 dias por terem sido casos de contato com a Covid-19, a polícia disse que não dispor de pessoal suficiente para fazer cumprir esse confinamento e o exército está auxiliando nessa situação na Austrália. E o número de mortes por inundações na China triplica e ultrapassa 300. O balanço das enchentes de 20 de julho no centro da China foi registrado na semana e chegando a 302 mortos e 50 desaparecidos, informaram as autoridades locais. As intensas chuvas registradas na metrópole, capital do densamento povoado, província de Henan, inundaram um trem do metrô e um túnel rodoviário arrastando dezenas de carros. O número de mortes em toda a província era de em torno de 100. A prefeita disse que a imprensa que 39 pessoas morreram em estacionamentos subterrâneos e pelo menos 14 pessoas morreram em um metrô que ficou completamente inundado no horário do pico, com 500 passageiros de um vagão ficaram presos. As autoridades locais foram criticadas por não ordenarem o fechamento do transporte público, apesar dos alertas meteorológicos. Saindo da China, vindo para o Brasil, as informações da política e da atualidade. Para você que estava com saudade dele, o presidente Jair Bolsonaro falou que pode retomar o horário de verão
caso esse seja o interesse da população. Segundo o chefe do executivo, se a maioria do Brasil quiser, ele será a favor da medida do horário de verão, segundo as informações distribuídas em entrevistas no dia de ontem. O presidente afirmou que, mesmo sendo contra a medida, se a maioria da população brasileira der a opinião, ele diz que seguirá. Ele disse: sou um democrata, sigo a maioria. Se a maioria da população quiser a volta, eu posso fazer isso aí, disse o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Beto, tu vai estar com a maioria que quer o horário de verão ou tu acha que concorda com o presidente que não quer o retorno do horário de verão? Eu acho que agora eu gostaria de ter o horário de verão. Eu também Antes gostaria de ter horário de verão, porque é bem bom ter uma horinha a mais de sol no fim do dia, né, Beto? Isso. E o Mourão diz que a redução do desmatamento da Amazônia no último ano deve ficar abaixo da meta. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na segunda-feira que provavelmente não será cumprida a meta de redução do desmatamento da Amazônia. Contudo, a queda abaixo do esperado representará um caminho andado na preservação da floresta. Ao apresentar em julho uma nova operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, contra crimes ambientais na região, a Operação Samaúma vice declarou que desejava atingir até 12% da redução da taxa anual de desmatamento, calculada entre agosto de 2020 e julho de 2021. Na segunda a ser questionada sobre o andamento da ação militar, Mourão declarou que a redução deve ficar à faixa de 4% a 5%. E o vice-presidente, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Seguindo com as informações que nós temos, as novas polêmicas aí em torno do voto impresso, do voto eletrônico e toda essa pataquada, né? O brasileiro não tem um minuto de paz sequer na vida. Agora os ministros do STF e os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral defendem a urna eletrônica. O manifesto, encabeçado por juristas e divulgados em uma carta aberta, diz que o sistema usado há 25 anos é seguro e adotar o voto impresso seria retornar ao passado de fraudes generalizadas. 9 ministros do Supremo Tribunal Federal e 9 ex-ministros que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral divulgaram uma nota sexta-feira, nessa segunda-feira, na qual defendem o atual sistema de votação eletrônico, a fim de rebater as afirmações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo as informações, o voto impresso é uma das principais bandeiras atuais de Bolsonaro, que afirmou diversas vezes, sem apresentar provas, que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável e que houve fraude nas eleições anteriores. No último domingo, diversas manifestações apoiando o voto impresso tomaram as ruas de algumas cidades brasileiras. E a carta aí, dos juristas pede que o sistema de votação siga sendo realizado da forma segura e moderna como é feita no Brasil. E caixas misteriosas aparecem em Praia de Salvador. Ao menos 8 caixas misteriosas apareceram na Praia do Flamengo, no bairro da Estela Maris, orla da capital baiana. O material foi removido na segunda-feira pela empresa Limpeza Urbana de Salvador, a Limpburb. As caixas foram retiradas na faixa da areia com auxílio de um caminhão com guindaste por causa do peso. Segundo a Limpburb da Marinha, coletou uma amostra para avaliar do que se tratavam as caixas misteriosas junto com o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. O restante do material será pesado e a Limpburb informou ainda que aguardará um posicionamento da Marinha sobre onde as caixas serão guardadas. Por meio de nota, a Capitania dos Portos da Bahia informou que os pacotes sem identificação estão sendo encontrados no litoral nordeste desde 2018 e que não foram registrados acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento dessas caixas. E o que tem nas caixas, afinal? Alguém diz para nós? Ninguém fala nada, né, Tiago? Complicado. Seguindo com as informações, indo para a reta final, na atualidade, Beto Guidini, tu comeria uma porção de fritas por R$1.000? Essa aí até vale a pena, né, Tiago? Sim. Um restaurante em Nova York, que é conhecido pelos luxos que ele dispõe, traz aí uma porção de batata frita que custa R$1.000, um hambúrguer que custa quase $300 e um sundae que também custa
$1.000. As fatias dessa super batata são cortadas e imersas em um vinagre fino de champanhe francês. Depois são fritas em óleo de gordura de ganso em temperaturas diferentes, né? Para que o exterior seja crocante e o interior macio, segundo o chefe por trás da criação. No fundo, né, na finalização, ela é feita com diferentes tipos de trufas, um dos ingredientes mais raros do planeta. E por cima da batata vai um pó de ouro de 23 quilates. É muita futilidade, Beto Guidini, não pode ser verdade. Mesmo assim, Thiago, olha aqui, ó. A espera para provar as batatas fritas mais caras do mundo chega a 10 semanas. A fila de espera para provar a iguaria, que custa $200, cerca de R$1.000, sem incluir os impostos e a gorjeta de 20%, já é de 8 a 10 semanas. O tempo de espera varia por causa das desistências. E segundo as informações, um lugar legalmente feliz. As pessoas vêm aqui para comemorar e também para escapar da realidade da vida, às vezes, né? Porque é uma coisa fora da realidade. E batizadas de creme de la creme, pommes, frites de fritas especiais, são feitas com batatas gourmet da marca Chipomberg, que são previamente cozidas e uma mistura de champanhe, Dom Perignon, com vinagre e champanhe e Ardenne. Não, muita coisa, é né? muita futilidade. O mundo deu errado, né? Quando as pessoas passam fome em algum lugar e outras comem batatas a R$1.000 fritas em vinagre de champanhe, é para dizer para nós que, ó, aperta o reset e começa esse planeta de novo para nós tentar ser uma humanidade um pouquinho melhor nas próximas gerações. Beto Guidini, eu não vou comer batata frita de Milão a porção, porque vou aí no Grandes Bar e como uma excelente batata frita e não gasto tudo isso e sou feliz do mesmo jeito. Para você que gosta de batata frita tradicional, uma ótima terça-feira, daqui a pouco é hora do almoço, hoje teremos expresso meio-dia, então vá degustando as suas fritas enquanto acompanha a atualização do nosso jornalismo. Beto, uma excelente terça-feira para você, uma ótima terça para quem nos acompanhou. O Conecta News retorna amanhã, 8 horas da manhã. Um bom dia para você também, Thiago. E a previsão do tempo para essa terça-feira será de sol com algumas nuvens. Nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 3 graus. Já a máxima poderá chegar aos 18 graus. Neste momento fazem 7 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, cuidem-se e até lá.